e louvar o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 19, abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento. Capítulo 19. Elias, o profeta de Deus, depois de uma grande vitória contra os adoradores de Baal, foge, vai até o Monte Horebe e está ali numa caverna. 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Vamos ouvir o Quarteto Canaã cantando mais 2 hinos de adoração ao nosso Deus. O meu guia e protetor é sempre o Senhor, que temerei, e sempre será da minha vida vigor, de quem mais recearei. Nos perigos, nas lutas da vida, jamais perecerei, pois o Senhor me guarda, por isso nele confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Essa música tem como título A Grande Conquista. Reflita, meu querido, nessa melodia, na letra dessa música. Na conquista dos meus ideais, vou correndo, não posso parar. Meu louvor será sempre uma oferta de paz a quem tanto sofreu por me amar. Não importa se a fama não vem, nem riquezas terrestres também. Minha grande conquista está muito além
nos troféus e das glórias de alguém. Quem sabe este será o dia que Jesus voltará, eu não sei. Quem sabe este será o hino que cantamos pela última vez. Na cidade que eu vou morar, meu troféu ninguém há de deter, nem a minha carreira tentarão me impedir, estarão encerradas ali. E no campo de batalha feroz, nem sequer um soldado tombou. Só nos resta a coroa de justiça e valor, garantida por meu Salvador. Quem sabe este será o dia que Jesus voltará, eu não sei. Quem sabe este será o hino que cantamos pela última vez. Quem sabe na memória de muitos este culto relembrado será. Desperta, tu que vives no mundo, eis que Cristo te esclarecerá. Vamos orar e pedir ao Senhor que possa trazer a palavra ao nosso coração, porque só Ele pode fazer isso. Nós já recebemos tanto nessa noite e somos gratos a Deus pela sua misericórdia abundante sobre a nossa vida. Oremos. Senhor, nós mais uma vez nos prostramos diante de Tua glória, do Teu poder, diante do Senhor presente no meio do Teu povo. E nós rogamos que o poder de Tua graça, que é sempre eficaz e ministrada a nós pela mediação do Teu Santo Espírito, o Espírito de graça e verdade, o Espírito de súplicas e louvores, que mais uma vez, por Tua misericórdia, o Senhor possa encorajar o nosso coração na caminhada, em confiança humilde e em entrega plena das nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, agradecemos por poder ouvir melodias que falam tanto ao nosso coração e que alegram a nossa jornada, por saber que há um dia precioso em que estaremos na presença do Senhor. Nós Te louvamos por cada vida presente aqui nessa noite e pedimos que o Senhor possa a cada um ministrar conforme a necessidade individual, porque assim é Tua misericórdia, em alcançar cada um, cada uma na sua necessidade, por bondade e compaixão. Oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, amados, nos apresenta Elias, o profeta de Deus, numa situação extremamente desencorajadora. E nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite sobre como podemos ser encorajados, ou como podemos vencer
o desencorajamento. Eu quero usar algumas ideias do pastor Randy Petten, que esteve ministrando na conferência de aconselhamento bíblico que participamos no ano passado lá em São Paulo. Ele diz que desencorajamento é pecado, porque é uma falha que acontece na nossa vida em viver pela fé. Romanos 14, 23 diz assim: a fé que você tem para ti mesmo perante Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquele que aprova. Desencorajamento é uma falta de disposição para enxergar nossas próprias circunstâncias pela perspectiva de Deus. Desencorajamento na vida do cristão é um estado em que a mente falha em ajustar-se biblicamente aos desapontamentos da vida. E os sintomas do desencorajamento são depressão, abatimento, uma tendência para sair, para se retirar das obrigações e às vezes se ocupar com coisas inconsequentes que vão cada vez mais levando você para a derrota. Há uma definição que diz que desencorajamento é principalmente ocupação consigo mesmo, ou seja, você de repente perante circunstâncias, você começa a voltar tanto para dentro de si mesmo, que você se esquece daquilo que Deus diz na sua palavra e do compromisso cristão que está sobre a sua vida. Vamos ver algumas coisas que contribuíram para alguns personagens bíblicos enfrentarem o desencorajamento. Por que eles ficaram desencorajados? Temos aí 4 personagens da Bíblia. Quais são eles? Você pode falar comigo? Moisés, Elias, Jonas e Asaf. O problema de Moisés é que ele estava insatisfeito com o povo, com a murmuração do povo. E Moisés se viu, lá em Números capítulo 11, extremamente desencorajado para continuar a jornada. Chegou a dizer a Deus: eu não aguento mais este povo, a sua murmuração, a sua contenda. E Moisés realmente ficou extremamente abatido. O segundo caso é de Elias. E Elias estava com medo de ameaças pessoais. Ele se viu desencorajado no texto que nós lemos de 1 Reis, porque Jezabel e Acabe mandaram, principalmente Jezabel mandou-lhe um recado: você vai morrer, eu vou fazer com você da mesma maneira que você fez com os profetas de Baal. E Moisés então, quando viu Elias, melhor dizendo, quando viu a sua vida ameaçada, ele se sentiu profundamente desencorajado, ao ponto de pedir a Deus a morte. Jonas é outro exemplo bíblico, e o problema de Jonas está ali, né? Foi sol na cabeça. Lá no livro de Jonas diz que quando ele saiu de Nínive, e quando ele ficou lá nos arredores, e começou o sol queimar sua testa, seu corpo, sua cabeça, Deus fez nascer uma planta, e essa planta gerou sombra sobre ele, mas de repente Deus mandou um verme matar a planta. Havia um propósito do Senhor de ensinar algumas coisas para Jonas, e ele então ficou desencorajado, desalentado, e disse: eu quero morrer, não quero mais viver. Outro exemplo é Asaf, lá no Salmo 73. E o Salmo 73 é um salmo tremendo, porque ele faz as perguntas que muitas vezes eu e você e algumas pessoas, ou quem sabe a grande maioria delas, fazem. A questão da prosperidade dos maus. E Asaf começa a dizer: Senhor, eles fazem o mal, eles são ímpios, e eles parecem que cada vez estão mais gordos, mais nédios, mais prósperos. Eles riem
daqueles que temem a Deus. Asaf estava profundamente desencorajado. Amados, muitas vezes nós nos vemos assim. Muitas vezes o quadro da nossa vida é um quadro que nos mostra de uma forma muito clara essa circunstância que vem e que faz com que a gente comece a desistir das coisas. Desencorajados diante das dificuldades e desafios que estão à nossa frente. Gente desencorajada na vida profissional. Ouvi contar dia desses de uma jovem que fez o curso de odontologia, se formou na melhor universidade, fez especialização, o pai investiu para que ela fizesse, abriu o consultório com tudo que há de mais moderno, tentou trabalhar um dia e depois fugiu assustada, refugiou-se em casa e não quis saber de mais nada. Gente que de repente, diante de um grande desafio, recua, há medo, há desencorajamento profundo no coração. E o que dizer das coisas simples que às vezes acontecem no dia a dia. Não de um quadro que vai se tornando crônico, mas daquele momento que você, dona de casa, olha para aquela trouxa de roupa daquele tamanho, para a casa que precisa ser arrumada, para a bagunça que as crianças deixaram, e de repente você se sente profundamente desencorajada. Gente que é traída, enganada, por pessoas em quem você confiou. Gente que se sente de repente numa situação em que fogem as forças, o alento, a disposição para continuar, o entendimento de que aquele obstáculo é apenas uma vírgula e não um ponto final. Mas o desencorajamento vem e tende a colocar suas garras em nosso coração. E a fazer-nos desistir da jornada, da caminhada. Universitários que se desencorajam perante o desafio do curso que estão fazendo. Ou que se sentem, de certa forma, incapazes de atingir os alvos buscados. Desencorajamento na caminhada da família, na questão do diálogo dos filhos e de tantas coisas que se colocam diante de nós na caminhada. Mas vamos ver como é que Deus trabalha essa questão. Deus usa o desencorajamento na vida de seus filhos com alguns propósitos. E nós precisamos entender que sendo crentes, sendo cristãos, sendo pessoas que têm o compromisso com Deus, nós temos algo a aprender em tudo na nossa vida. Nos momentos em que a dificuldade vem, nos momentos em que parece que nós não vamos suportar, nós precisamos entender que há um propósito de Deus em tudo. Nós temos que entender que a Bíblia nos fala de uma providência. E providência é o meio pelo qual Deus cuida de seus filhos, não importa por que caminhos ou meios. Existe a providência tranquila, nós já falamos sobre isso em outra oportunidade. E a maioria de nós vive a nossa vida em meio a uma providência tranquila. Todos os dias temos o pão, todos os dias temos roupa, temos uma cama limpa, cheirosa para dormir. Mas de repente se instala na nossa vida a providência difícil. Onde vem problemas, onde vem dificuldades, onde vem ameaças à estabilidade do nosso coração, seja na dimensão econômica, seja na dimensão emocional, mas ainda assim a providência está presente. Deus usa o desencorajamento, vamos voltar lá para o quadro, para mostrar para nós e trazer a nós algumas coisas. Por exemplo, para manifestar sua força em meio à nossa fraqueza. Manifestar sua força, vamos falar juntos? Manifestar sua força em meio à nossa fraqueza. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 12. O apóstolo Paulo está passando por uma situação extremamente desencorajadora. Ele nos fala sobre um espinho na carne, algo que vem realmente de uma forma terrível esbofeteá-lo. E a expressão que ele usa aqui é muito forte.
2 Coríntios 12, abra sua Bíblia, diz assim, que no versículo 9, depois de Paulo ter orado a Deus para afastar aquele espinho, aquela contrariedade, aquele problema difícil que estava na sua própria carne, no seu próprio corpo. Então ele me disse, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Leia comigo a última frase. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus está agindo para nos encorajar e manifestar que a força é dele e não nossa. A segunda maneira que Deus usa o desencorajamento é para nos levar a uma reavaliação da nossa vida, motivar-nos a reavaliar nossa vida. Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Quando a providência difícil se manifesta, quando nós estamos desencorajados, nós precisamos também saber que Deus está usando aquilo para que nós façamos uma reavaliação. Comecemos a ver como está a nossa vida, que rumo nós estamos tomando naquilo que fazemos. Também Deus usa o momento do desencorajamento para nos alertar com relação aos ídolos do nosso coração. Em Ezequiel capítulo 14, verso 1 ao verso 10, Deus fala através do seu profeta que nós estamos deixando os ídolos tomarem conta do nosso coração, e muitas vezes o desencorajamento é consequência de que nós começamos a esperar muito uma coisa, aquilo se torna tão grande dentro do coração da gente, aquilo vai assumindo uma proporção tão grande, que quando nós não obtemos, nós nos sentimos profundamente frustrados. Vamos citar um exemplo, alguém que quer muito adquirir um carro novo, e coloca todas as suas expectativas naquilo, e vai fazendo as contas, e vai manipulando as coisas na sua vida financeira, mas de repente não consegue aquele alvo e começa a ficar profundamente entristecido. E esquece que isso pode se tornar um ídolo, alguma coisa que nós queremos, talvez não tanto pela necessidade que temos, mas porque nós queremos nos mostrar diante de outros. Nós somos tomados por ídolos que vêm e se instalam na vida da gente. E esquecemos que Deus precisa ser a referência máxima da nossa caminhada. Também Deus usa o desencorajamento para nos fazer enxergar verdades da sua palavra, que nós ainda não havíamos percebido. Salmo 119, abra sua Bíblia. Veja o que o salmista diz nesse salmo tão maravilhoso, que aliás é um dos melhores remédios para quando nós estamos no meio de tribulação. Lê todo esse salmo com muito cuidado. Salmo 119, versículo 67, o salmista diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E olha o que este homem tem a coragem, a ousadia de dizer. Mas na verdade é o Espírito que está falando através dele, no verso 71 do Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus usa o momento da aflição, que nos desencoraja, para nos levar à sua palavra, nos levar às suas promessas, e nos fazer triunfar. Mas amados, como é que nós podemos vencer o desencorajamento? Como vencer o desencorajamento? Vamos para o próximo quadro. Amém? Como vencer
o desencorajamento. Primeira coisa, gostaria que todos lessem comigo. Confessar a Deus e aos outros o nosso pecado. Confessar a Deus e aos outros o nosso pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A palavra, pelo Espírito, nos diz: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, nós precisamos entender e começar a fazer uma pergunta para nós mesmos. Por que é que eu estou desencorajado? Por que é que eu estou desencorajada? Dizer como o salmista Davi, que disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes um pecado não confessado em o nosso coração vai conduzir ao desencorajamento, porque nós vamos passando por cima da consciência que está nos falando, está nos levando a tomar uma decisão, a nos levantar perante o Senhor, e nós não damos ouvidos à voz interior da consciência. Para vencer o desencorajamento, precisamos focalizar a nossa vida em Deus. É mais ou menos aquela visão que você tem de uma lanterna. Olha aqui para mim. Quando você acende uma lanterna numa noite bem escura, e você coloca o seu foco no caminho, imagine você num caminho da roça, onde não tem luz, e você aponta o foco da lanterna, e você então vai para aquele lugar, porque aquele lugar mostra para você o caminho. Nós precisamos, nesse momento em que as coisas parecem estar amargas, em que nada parece estar funcionando, em que nós estamos profundamente tendentes à depressão, novamente focalizar a nossa vida em Deus e não nas circunstâncias da vida à nossa volta. A palavra diz que nós devemos também contrapor as verdades de Deus às mentiras do inimigo. Quando você está desencorajado, desencorajada, com certeza diz a palavra que o inimigo lança setas de pessimismo sobre a sua mente, sobre o seu coração. E nós precisamos nessa hora fazer um exercício prático de buscar as promessas de Deus e contrapô-las na nossa mente e nas nossas palavras. Às vezes é bom até escrever isso, levantar-se, caminhar pela casa lendo a palavra e dizendo isso. Por exemplo, a mentira do diabo: Deus te abandonou. Você vai citar Hebreus 13:5, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O diabo vai dizer: nenhum bem virá disto. Você vai pegar Romanos 8:28 e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo vai dizer: mas essas pessoas estão te machucando, te ferindo. Você vai dizer com Efésios 6:12: nós não lutamos contra carne e sangue. E a nossa vitória não está nas armas humanas, mas no poder de Deus. O inimigo vai dizer: Deus está punindo você, deixou você de lado, não se importa com você. Você vai citar Hebreus 12, verso 6, que diz: o Senhor corrige aquele que ama. O inimigo vai dizer: você é fraco, e você está derrotada. Você vai citar o texto que nós lemos de 2 Coríntios 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos, para vencer o desencorajamento, contrapor a verdade da palavra de Deus às mentiras do diabo e buscar solução para os conflitos. Essa solução tem que vir sempre da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus está fazendo esta série de ensinamentos maravilhosos no Sermão do Monte, e no versículo 21 em diante,
Jesus vai dizer sobre tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente fazer para reconciliar, para buscar solução para os problemas. Versículo 24, ele fala: se você está trazendo a sua oferta ao altar e teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a oferta, vai, reconcilia com seu irmão. Nós não podemos vencer os conflitos simplesmente ignorando-os, deixando-os de lado, mas a palavra diz que nós devemos buscar a conciliação, buscar o perdão, buscar sempre no caminhar com Deus, resolver as coisas que vão ficando para trás na nossa vida. São formas maravilhosas de vencer o desencorajamento. Vamos ver o próximo quadro. Permitir que outros ministrem a nós. Vamos repetir essa frase? Permitir que outros ministrem a nós. Precisamos verdadeiramente, em momentos assim, de nos humilhar, de procurar pessoas de Deus que estão à nossa volta, gente da família, amigos, crentes que confiam no Senhor, aproximar-se deles e dizer: olha, eu estou desencorajado, eu estou profundamente desencorajada, ore por mim. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós devemos permitir que outros também toquem a nossa vida, porque a palavra promete que Deus levanta gente para nos abençoar, para orar por nós, para dizer para nós que há esperança, para nos relembrar da palavra de Deus e dos seus princípios na nossa vida. Outra maneira de vencer o desencorajamento: meditar sobre as promessas eternas das Escrituras. Naquele momento em que você está se sentindo para baixo, naquele momento em que parece que você estará caminhando cada vez mais para o fosso e para a derrota, é preciso abrir a palavra e lembrar das promessas de Deus para a vida futura. O apóstolo disse que se a nossa vida se limitasse a esse tempo aqui tão curto, 70, 80 anos, cheios de canseiro e enfado, nós seríamos as mais miseráveis das criaturas. Mas ele diz: a nossa esperança está além. Nós esperamos o dia em que este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Nós esperamos o dia da transformação de todas as coisas. Nós aguardamos o dia em que sabemos que o melhor ainda está por vir. E isso encoraja o nosso coração. Isso nos ajuda a enfrentar as dores e lutas do dia a dia. Isso nos traz ânimo e coragem para dobrar os nossos joelhos e orar e continuar crendo, continuar confiando, continuar cuidando da esposa, dos filhos, da família, do negócio, da vida profissional, sabendo que através de tudo isso nós estamos construindo também o reino e cooperando com Deus para colocar ordem no caos deste mundo. Também nós vencemos o desencorajamento servindo a outros de maneira espiritualmente significativa. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Veja o que essa palavra fala também a nós. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus nos chama a uma renúncia para segui-lo, mas também nos desafia a procurar compartilhar com outros da palavra que Ele tem colocado no nosso coração. Muitas vezes alguém que está profundamente desencorajado na vida, desanimado e cheio de queixumes, faria bem se levantar e ir a um hospital e visitar a área de oncologia, e ver os pacientes de câncer, e tomar contato com eles, e entender que desfruta de algo precioso de Deus, por ter saúde.
Muitas vezes, quando nos sentimos desencorajados com as condições econômicas com as quais lutamos no dia a dia, precisamos sair e ir à periferia da cidade e tomar contato com a miséria degradante com que tantos vivem, não apenas para olhar como exemplo, mas também para compartilhar e fazer alguma coisa. Precisamos buscar o espírito de servos, aquele mesmo que habitou em Jesus. E a nossa figura maior de desafio, de expressão, é Jesus de Nazaré, porque em todo tempo e em todo lugar Ele está encorajando os outros a cada momento, e fazendo com que eles sintam e saibam que Deus está presente, mesmo na hora da providência difícil. Um dos textos da Bíblia que falam tão profundamente ao meu coração é aquele texto do jardim do Getsêmani. Os discípulos estavam profundamente desencorajados. Sabe quando você se sente tomado pelo sono, quando o seu corpo está cansado, quebrado, quando você não tem ânimo para nada, nem mesmo para atender um telefonema, porque você está sonolento, abatido fisicamente. É o quadro dos discípulos ali no jardim. Só que quem estava ali, que esperava a expectativa da crucificação, do cuspe no rosto, da bofetada, da coroa de espinhos, dos chicotes dos soldados de Pilatos, era Jesus. Mas Ele é quem está cheio de ânimo. Ele é quem se aproxima dos seus discípulos e diz: vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo, mas levantai-vos, vamos daqui. E Ele toma a frente daquela jornada que desce em direção à hora crucial da sua vida. Mas Ele ainda tem palavras para consolar os seus discípulos, porque Ele tinha certeza de que o Pai estava com Ele. Nós somos encorajados por saber que Deus jamais nos abandona. Nós somos encorajados por saber que Ele verdadeiramente há de nos acompanhar, ainda que seja pelo vale mesmo da sombra da morte, como disse o salmista. Mais algumas ideias para nós caminharmos para o encerramento. Sugestões pessoais. Quando estamos assim, precisamos de um tempo de solitude para ler, pensar e orar. Solitude é diferente de solidão. Solitude é gastar um tempo com você mesmo. Querido, querida, nós estamos tão inseridos no meio que as pessoas não param para nada. Ninguém para refletir sobre a vida, sobre as coisas, sobre as próprias causas daquilo que está no seu coração. Então nós precisamos parar, dedicar um tempo com a palavra de Deus para poder pensar, ler, orar, fazer um relato escrito daquilo que estamos sentindo. Usar essa experiência que Davi usou. Esta é uma boa psicologia cristã. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Ele vai como que dizendo para a sua alma, para si mesmo: Deus ainda está no comando e no controle de todas as coisas. Fazer algo útil e de progresso visível. Sabe, quando você está sem ânimo para fazer coisa nenhuma, é importante naquela hora fazer alguma coisa em que você veja o progresso. Você está desanimado porque tentou fazer algo que parece estar além das suas possibilidades. Mas, por exemplo, você pode pegar uma máquina e cortar a grama. E cortar a grama vai fazer você ver a produção acontecendo ali. Pegar a roupa para lavar, pegar alguma coisa prática para fazer. E isso começa a mostrar sua habilidade e capacidade de produzir, mesmo nos momentos de abatimento. Isso é muito importante. E quando fazemos isso, fazê-lo em oração, em louvor, em gratidão a Deus. E permitir que a sua graça vá tocando o nosso coração e nos encorajando. Caminhadas de oração é algo muito bom. Eu gosto muito de caminhar no final da tarde para um tempo de caminhar e falar com o Senhor. É uma experiência muito boa. Não dá para fazer andando com outra pessoa, a não ser que um vá mais à frente, o outro mais atrás.
Lembram que o pastor Carlinhos Queiroz nos falou aqui, e vai estar conosco agora no congresso de junho, sobre essas caminhadas que eles fazem lá no Nordeste, indo para um lugar solitário, em tempos de dificuldade, para poder estar com o Senhor, falar com o Senhor, buscar de Deus resposta para dificuldades, problemas que parecem insolúveis. De repente, uma caminhada de oração faz muito bem. Ouvir música inspiradora que ministre ao seu coração, isso é muito precioso. Nos momentos em que a gente está se sentindo assim abatido, buscar ouvir e cantar, abrir a boca e cantar, levantar-se do seu quarto, da sua sala e começar a cantar e falar em voz alta a respeito da palavra e das promessas de Deus. E assim o Espírito Santo vai usando aquilo para nos conduzir a um encorajamento, a uma retomada de forças, a um ânimo novo que vem ao nosso coração para enfrentar as batalhas da vida. Esta frase que eu tenho dito e repetido muitas vezes aqui: nós somos pessoas imperfeitas, vivendo em um mundo imperfeito. Precisamos estar cientes disso e saber que verdadeiramente pessoas, circunstâncias vão falhar, mas nós também falhamos, e por isso nossos olhos têm que estar voltados para Deus. Ele, através do seu Filho e no poder do seu Santo Espírito, é que nos encoraja e nos faz caminhar. É o que Deus fez com Elias no texto que nós lemos no início dessa mensagem. Vem a ele naquela caverna da depressão, da tristeza, do desencorajamento, e fala para ele a respeito das providências que ele já tinha tomado com relação ao reinado de Israel. Entrega para ele uma nova incumbência, de agora colocar sua capa sobre Eliseu, para que ele agora levasse o munus profético de Deus sobre o povo no lugar de Elias, para que ele pudesse eleger agora um rei segundo o coração de Deus. Deus mostra para ele que a presença dele estava ali no meio da crise. Amados e amadas do Senhor, que nós possamos tomar estes princípios, aplicá-los à nossa vida e também utilizá-los para encorajar outros à nossa volta. O propósito de Deus é que no corpo de Cristo, a igreja, haja muitas pessoas que tenham do Senhor esta graça, esse dom no seu coração, e busquem sempre andar animados e encorajados no Senhor para ajudar outros e compartilhar com outros. E que coisa maravilhosa é quando irmãos e irmãs podem tomar o telefone ou usar a internet com o seu e-mail para levar uma palavra de ânimo, de encorajamento para outros. Semana passada recebi um telefonema do pastor Douglas, que está lá em Goiás. E como foi bom falar com aquele irmão que há muito tempo nós não víamos. Ele é sobrinho do nosso irmão Walter. E depois ele me passou o seu e-mail, eu fiz uma mensagem para ele. E ele disse na mensagem que me mandou: pastor Rodinon, como foi precioso aquele momento e aquela palavra que nós trocamos. Tem momento na vida da gente, na vida ministerial, na caminhada com a igreja, com a família, que nós precisamos tanto de uma palavra que o outro pode nos dar. E Deus usa isso para fazer bem ao nosso coração. Precisamos, amados, ser pessoas encorajadas e encorajadoras de outros. Precisamos multiplicar isso na prática de cada dia da igreja. Precisamos de quando em vez convidar alguém para a nossa casa, não somente para participar de uma refeição, mas para orarmos juntos e falarmos palavras que encorajem o seu coração. Precisamos estender a mão para aqueles que caem. Precisamos ser generosos para com aqueles que pecam. Precisamos ser misericordiosos para com aqueles que vão ficando para trás na caminhada, desencorajados, abatidos e tristes. Precisamos nos importar
E esta é uma marca preciosa do povo de Deus que confia nele e que tem nele a fonte da vitória. Que Deus possa nos abençoar e nos encorajar e fazer de nós encorajadores para outros, e que assim caminhemos cada dia de vitória em vitória no Senhor, de glória em Cristo, por causa da sua graça na nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.